Olá, boa noite. Boa noite. Hoje foi dia de julgamentos nas turmas do Supremo Tribunal Federal e a repórter Carla Lucena acompanhou os trabalhos da segunda turma e ao vivo, aliás, tem os detalhes pra gente. Boa noite, Carla. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. E essa foi a primeira sessão de julgamentos da segunda turma após o recesso do Judiciário. E um dos temas julgados foi o recebimento de valores acima do teto constitucional por juízes do estado de São Paulo. O auxílio-voto, como ficou conhecido, foi pago a juízes da primeira instância que atuaram em processos da segunda instância durante os anos de 2007 a 2009. O Conselho Nacional de Justiça suspendeu o pagamento desse benefício e também determinou que os magistrados deveriam devolver os valores recebidos acima do teto constitucional. Sobre este tema, foram julgados na segunda turma 2 mandados de segurança, como vamos acompanhar na reportagem. O mandado de segurança foi apresentado pela Associação Paulista de Magistrados contra uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. Ao conceder o pedido, o ministro Dias Toffoli considerou que a determinação do CNJ foi além do processo administrativo voltado para encontrar irregularidades na reestruturação da carreira da magistratura do Estado. O relator também considerou que os juízes foram convocados de forma emergencial para atender demandas indispensáveis. Cabe ressaltar a perfeita regularidade da convocação dos magistrados de primeira instância para atuarem junto ao TJ de São Paulo, seja porque tal se deu sob os auspícios do artigo 124 da Lei Complementar 3579, seja porque esta Corte, em diversas ocasiões, assentou a constitucionalidade de tal proceder conforme precedentes que seguem e que transcrevo. O ministro Edson Fachin votou em seguida e abriu divergência. Para ele, a decisão do Conselho não determinou a devolução dos valores, e sim fez uma análise das folhas de pagamentos dos juízes com salários não autorizados por lei. Não é possível, meu ver, admitir-se o pagamento de verbas acima do teto constitucional, salvo as previsões constantes do artigo 4º da Resolução 14 do CNJ, que aqui reproduzo. E, nesse ponto, concluo que, segundo esses parâmetros fixados pelo CNJ, não ostentam caráter indenizatório as verbas que foram objeto de glosa. Os demais ministros da segunda turma, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, acompanharam o relator e suspenderam a decisão do CNJ. Foi uma medida emergencial que se tomou com o objetivo de regularizar ou fazer um esforço de regularização da distribuição dos processos. De modo que, considerando esses aspectos, eu não vejo, e a realidade, inclusive, do serviço prestado, eu não vejo como manter o ato do CNJ. A mim me parece que Sua Excelência demonstrou a plena legitimidade não só da convocação dos magistrados em questão, mas também a regularidade dos valores por eles auferidos, tendo em vista precisamente o caráter emergencial dessa situação que se delineou no estado de São Paulo, no âmbito do Poder Judiciário local. Que vivia essa situação em parte, e salientando também que nós estamos tratando aqui de juízes convocados. A palavra convocados já, a meu ver, explica em grande parte o problema que está sendo examinado por este egrégio plenário. Ainda durante o julgamento na segunda turma, por unanimidade, os ministros decidiram pela extradição de um paraguaio e de um chileno que deverá voltar para a Argentina. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, tem outros detalhes da segunda turma para a gente. Oi, Gisele, boa noite. Olá, boa noite, William. Boa noite, Gisele. Boa noite, a gente viu Érica. aí na reportagem da Carla, né, alguns dos destaques da sessão da segunda turma de hoje. Algum outro para você destacar? Posso citar sim, inclusive é um caso da relatoria do ministro Gilmar Mendes. O ministro Ricardo Lewandowski, que é o presidente da segunda turma, chamou a julgamento o inquérito 4660, que trata exatamente da suposta prática de crime praticada pelo ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e diz respeito a um suposto recebimento via Caixa 2 de uma propina em torno de R$500 mil no ano de 2010 para embasar a sua eleição. E haviam 2 pedidos, o pedido da defesa
do ministro das Relações Exteriores e também um pedido do Ministério Público. O que a defesa pretendia? A defesa pede o arquivamento do inquérito, levando-se em consideração o tempo em que esse inquérito está tramitando na Corte e a fragilidade do acervo probatório, ou seja, daqueles elementos indiciários e de ausência de prova que leve à conclusão da materialidade, ou seja, da existência de um crime efetivamente praticado pelo ministro Aloysio Nunes e da própria autoria do ilícito. E, por outro lado, a Procuradoria-Geral da República pedia o deslocamento da competência, que esse caso fosse endereçado para a Justiça Federal. Então, o ministro Gilmar Mendes, que é o relator deste caso, ele apresentou seu voto no sentido de, ele entende que realmente deve haver o arquivamento desse inquérito, e esse inquérito deve ser arquivado com base no dispositivo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. O artigo 231 do Regimento Interno, ele autoriza que o relator ele pode determinar o arquivamento, ou seja, o relator ele tem competência para determinar o arquivamento. A grande discussão aqui, Érica, é exatamente saber se é possível determinar o arquivamento sem que haja um pedido da Procuradoria da República. E o ministro Gilmar Mendes entendeu que sim. Não há necessidade de que haja uma fundamentação, um pedido da Procuradoria para que haja esse arquivamento. Então, o ministro Gilmar Mendes votou nesse sentido e negou o deslocamento desse processo para a Justiça Federal. Eu pedi para separar um trecho, inclusive, do voto do ministro Gilmar Mendes, que trata exatamente dessa fundamentação em que ele justifica o arquivamento deste inquérito. Vamos dar uma olhadinha? Após mais de um ano de investigação, não há nenhuma perspectiva de obtenção de elementos suficientes da existência do fato criminoso. A investigação foi aberta em razão de declarações prestadas por colaboradores da Justiça. Contudo, nenhum elemento foi produzido para corroboração das hipóteses aventadas após sucessivas prorrogações das investigações. Gisele, houve conclusão? Não, William. Houve, na verdade, um pedido de vista do ministro Edson Fachin, mas o ministro Dias Toffoli, antes do pedido de vista, ele, na verdade, acabou adiantando o seu voto, votando com o relator, também entendendo que essas investigações elas não podem ficar indefinidamente no tempo, sem que haja efetivamente algo mais elementar que possa fundamentar uma denúncia. Então, nós temos, por enquanto, um placar provisório de 2 votos favoráveis ao arquivamento. Certo. Amanhã tem sessão? Temos sim, pela manhã e à tarde. É verdade. Tá certo. Obrigado pela presença aqui, Gisele.